Agora sim, boa tarde, galerinha do meu canal. Eu não vou me cansar de falar isso tão cedo. Vamos lá então. Gente, vamos começar a... o nosso querido GED de hoje. Eu tô só fixando a tua cara aqui, Vitor. Peraí, calma. Meu Jesus. Pra que sair na gravação. Calma, gravação. A sorte do nosso GED de hoje é que a gente já estudou, tanto ontem no GED do Vitor, né, quanto no meu agora há pouco, o tema da redação. Olha que máximo. Então, a gente vai começar explicando um pouco sobre o tema em si e destrinchar ele daquele jeitinho que vocês já conhecem. Gente, o tema da redação dessa semana vai ser o princípio do contraditório no processo civil brasileiro. Então, eu acho que o Vitor deve ter feito a mesma coisa, mas eu no meu GED dei bastante ênfase ao princípio do contraditório para que a gente pudesse já ter uma base sólida quando fosse estudar o tema do mapa da escrita. Sim, sim. Posso começar aqui introduzindo, Vitor? Pode, na hora. Então, o que a gente entende por princípio do contraditório? É uma base do devido processo legal. Então, vamos lembrar que o devido processo legal é uma cláusula geral do direito processual. Ele é o pai de todos os princípios e do devido processo legal decorrem vários outros, inclusive o princípio do contraditório. E do devido processo legal garante que todas as partes de um processo têm a oportunidade de se manifestar e rebater argumentos contrários. Ele decorre da necessidade de assegurar a participação equitativa das partes na formação das decisões judiciais, impedindo que uma sentença seja proferida de maneira unilateral ou arbitrária. Ou seja, é a garantia processual que o direito possui de que, primeiramente, as partes vão se manifestar, ou seja, nada vai passar batido, não vai ter nenhum caso concreto, em nenhum caso concreto pode acontecer das partes não se manifestarem ou não declararem assim o que vão requerer ao final. E também, como também garante que as decisões sejam proferidas de maneira igualitária e de maneira justa, principalmente, como a gente colocou aqui, não sejam de maneira unilateral e principalmente arbitrária. É o que o juiz não arbitra e fala assim, não, toma aqui, vou decidir isso aqui, por quê? Porque eu quero, entende? Sem eu ouvir a parte nenhuma, sem absolutamente nada. Então, o princípio do contraditório, ele, de uma forma bem geral, ele serve para garantir esse âmbito dentro do processo civil. E, além eles estarem assim, inseridos em todo o âmbito processual, eles estão na Constituição Federal, no artigo 5º, ou seja, numa cláusula pétrea, o que torna ela ainda mais importante, o que tornou esse princípio ainda mais importante. Lá no inciso 55, se não me engano, eles já estão cansados de saber que eu A tenho esse letrinha, né? A problema letrinha. mental. Eu tenho um problema mental pra falar o número romano. Eles já estão sabendo. Mas eu acho que é o 55. Robert, por favor, me confirme. É. O Robert, que ele me corrige toda vez. Eu fico, graças a Deus, porque senão. E no inciso 55, se não me engano, estabelece que aos litigantes em processo judicial administrativo, ou seja, todos os processos e procedimentos possíveis e aos acusados em geral, ou seja, trazendo também para o âmbito criminal, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Ou seja, tanto o contraditório quanto a ampla defesa, que a gente também estudou agora há pouco, a diferença inclusive entre eles dois, estão presentes nesse inciso da Constituição, nesse artigo da Constituição, e são ambos muito importantes para que o processo continue tramitando de maneira igualitária e justa, certo? Isso significa que o contraditório não se restringe ao âmbito judicial, importante dizer, mas também deve ser respeitado em processos administrativos e outras esferas decisórias do Estado. Seu objetivo é garantir que nenhuma decisão seja tomada sem que todas as partes tenham a chance de se expressar. E quando a gente fala expressar, não é só contrariar, não entendam que são sinônimos, são se expressar, são se manifestar de qualquer forma que eles quiserem, porque também como eu dei o exemplo agora posteriormente no meu GED, ela pode assim, sei lá, o réu pode falar assim, não, o réu não tem nada a requerer, ou o réu concorda com a decisão, então, de todo modo, ele precisa se manifestar para que
dê ciência para que diga assim: "Não, eu não tenho nada a requerer, não tenho nada a pedir aqui", entendeu? Então, nesse sentido, é que o contraditório existe, justamente para assegurar essa expressão, essa manifestação de ambas as partes do processo. Quer acrescentar alguma coisa por aqui, Vitor? Tudo certo? Não, tudo certo. Será que o pessoal tem alguma dúvida É, aí, se algum tiverem podem questionamento? mandar por aqui, viu, galera, que a gente tá olhando. Ok? Então vamos avançando. Quer seguir nessa aqui, Vitor? Pode ser. Então, gente, como vocês bem observaram, como a Nath abordou no GES dela, os princípios eles são muito correlacionados. Então, você tem, por exemplo, um princípio do contraditório, que garante que as partes devem se manifestar, garante que elas possam apresentar suas provas, que elas possam argumentar contra o que foi apresentado pela parte adversa. E é muito interessante porque você tem a ampla defesa, que são diversas formas dela garantir esse contraditório, a igualdade, porque o juiz ele deve tratar de maneira igualitária todas essas partes, então eles estão muito correlacionados. Então, na redação, a gente pode usar em conjunto os outros princípios para justamente garantir o contraditório. Então, aqui, dentro do processo civil brasileiro, trouxe avanços significativos para a concretização do contraditório dentro desse processo civil. Aí a gente vai analisar aqui o artigo 9º e o artigo 10º para entender um pouquinho do contraditório dentro do processo civil, analisando o CPC. Então, aqui, ó, o artigo 9 traz: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, como a Natália bem falou aqui, as partes, por mais que elas devam dizer eu concordo, eu discordo com a decisão, isso é uma manifestação. Isso é poder alegar dentro do processo, dentre as argumentações possíveis, que existe uma concordância e discordância com o juiz, mas é uma manifestação possível. Então, o artigo 9º do Código de Processo Civil está trazendo aqui que nenhum tipo de processo dentro do que corre no nosso Código de Processo Civil ou no processualismo brasileiro, nenhum desses processos eles podem continuar sem que as partes sejam ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. E aí vai terminar, né? Salvo as hipóteses previstas neste código. Ou seja, existem hipóteses nesse código que a gente não vai abordar, né, Natália? Porque senão aí lascou. Mas se a gente abordasse aqui, iam ter algumas exceções, mas o que a gente está tratando aqui é só do contraditório, claro, mas a ideia é justamente essa. As partes precisam ser ouvidas, elas precisam se manifestar, elas precisam argumentar dentro do que foi alegado pela parte adversa ou pela própria parte. Então é interessante aqui que elas precisam ser ouvidas e não existe possibilidade do processo continuar, claro, dentro da regra básica. Aí existem exceções. Então vamos para o artigo 10º. O juiz não pode decidir com base em fundamentos sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Como a Natália também trouxe aqui, o juiz ele não pode decidir sem ter ouvido as partes. Ele não pode dizer assim, não, eu estou mais chegado com esse caso aqui, com esse direito aqui, portanto, eu vou decidir dessa forma. Aí a parcialidade, né, ela acontece assim dentro dos nossos olhos, da nossa visão. E a imparcialidade vai-se embora. Então o artigo 10º é justamente o que traz. O juiz ele deve ouvir as partes para então tomar uma decisão, para então realizar a tutela, a proteção do direito. Se ele não ouvir as partes, se as partes não se manifestarem, aí nós vamos visualizar no slide seguinte ou no outro slide que acontecem as exceções e a gente pode derrubar, inclusive, esse processo, caso de nulidade. Ou seja, se esse princípio do contraditório, que é um princípio da manifestação das partes, se ele não for executado dentro do processo, pode ser nulo, porque o juiz ele não pode julgar, ele não pode exercer a jurisdição, aplicar o direito ao caso concreto, sem ouvir as partes. Ele precisa ouvir as partes. Ele não pode, simplesmente porque ele gostou do direito de alguém ou da história de alguém, decidir. Ele precisa ouvir a manifestação. Porque o artigo 9º, que foi o anterior, diz que para que o processo ele tenha continuidade, as partes precisam ou ser ouvidas, né? O que é que o Robert colocou aqui? Peraí. O que significa esse final? Ainda que se trate de matéria que deva decidir Robert, acontece o seguinte: existem algumas matérias dentro do Código de Processo Civil que o juiz ele decide de ofício, ele decide por conduta própria. Ele não escuta, apesar de ter a manifestação das partes, mas ele decide por conta própria. Entende? Porque existe uma tutela de urgência, que a gente vai ver já já. Existe um direito ali material, que é claro, é óbvio, você tem uma comprovação, aí ele decide de ofício, certo? Entendeu mais ou menos ali?
É Existem como se algumas ele não matérias. precisasse é como se ele não precisasse que determinada matéria fosse alegada num processo para que ela Exatamente. fosse, sim, digamos que tenha um vício, processual muito escancarado, assim, ou seja, o processo não pode continuar com isso aqui, aí o juiz vai falar assim: "Ah, não vejo nada, pode passar". Não tem, Ó, entendeu? Essa isso não é Nath, uma opção. o Oi. Eloy citou algo aqui muito inteligente. Eloy, muito massa. O medicamento, no caso de uma pessoa, por exemplo, que está em um Uhum. estado terminal, aí ele está requerendo um medicamento ao estado. Aí o que é que vai acontecer? O juiz ele pode decidir de ofício porque é uma tutela de urgência. Ou seja, Tá. ele não pode esperar que aquela pessoa venha a falecer para tomar uma decisão. Ele vai decidir de ofício. Então ele vai falar, não, a pessoa tem acesso ao medicamento, porque é um direito grave que está sendo ferido, não é a vida. Então é a saúde. A pessoa não vai ficar esperando o processo ter celeridade, ter continuidade, para que ela venha receber esse medicamento. Tem que ser urgente, porque tem um direito grave ali que está sendo ferido, um direito material. Aí o juiz vai de ofício decidir, não, essa pessoa realmente tem direito a receber esse medicamento. Excelente, Eloy, excelente. É isso aí mesmo. Pois é, eu pensei nesse mais no âmbito processual mesmo, como eu disse, né. Também tem por esse lado que Uhum, foi citado, sobre alguma tutela de urgência que, assim, ou decide ou decide. Então o juiz pode é, decidir de ofício, muitas vezes sem analisar o uhum, mérito. Então, ali, primeiramente, ele decide, depois ele analisa o mérito. Só que eu é, pensei eu pensei realmente, assim, nos vícios processuais, por exemplo, que dentro de um uhum, processo, se às vezes, como eu disse, né, se existir alguma coisa que impeça, tá ali muito claro, que impeça o processo de continuar, pode ser decidido de ofício, que é o que o juiz pode decidir, assim, sem consultar, sem precisar de manifestação das partes, primeiramente, porque vai que isso passa, entendeu? Imagina que, tipo, uhum. tem um vício, uma nulidade ali muito escancarada, que passa, pelo juiz, e aí ele vai falar: "Não, vou esperar alguém se manifestar", aí ninguém se manifesta, o processo está lá tramitando há anos com um vício Exatamente. escancarado, entendeu? Então, assim, se detectado, o juiz pode decidir de ofício. É exatamente o caso, mas mesmo como está dito aqui, só, ler novamente, mesmo que seja decidido de ofício, ainda que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício, ele não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não Uhum. tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, entendeu? Então, mesmo Exatamente. nesse caso que eu disse, as partes precisam se Se manifestar manifestar. acerca dessa decisão de ofício também, entendeu? Tipo, não é porque decidiu que está decidido e vida que segue, não, processo que segue, no caso, né, não. Precisa ser decidido de fato, deci precisa ser decidido e posteriormente informado às partes e dado às partes a oportunidade de se manifestar também. E assim, é interessante porque é justamente isso. O artigo 10º, ele fala assim: o juiz não pode decidir com base em fundamentos sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade. Então, mesmo que ele vá decidir de ofício, como a Natália está falando, mesmo que ele decida de ofício, mesmo que ele entenda, não, essa pessoa precisa urgentemente da garantia desse direito, ele tem que dar a oportunidade das partes se manifestarem. Por mais conciso que seja, por mais rápido, enfim, mas as partes precisam se manifestar de qualquer jeito. Por quê? Se ele decidir de ofício, ele entender que aquele direito ele tem que ser garantido de maneira rápida, enfim, como no caso de uma tutela de urgência, se ele não der chance das partes se manifestarem, aí é caso de nulidade, porque o artigo 10º vai ser violado. Então, como a Natália disse também, se esses processos tiverem continuidade, lá na frente eles podem ser nulos, né? Podem ser derrubados. Entendeu aí? Entendeu, Robert? Tudo certo? Ele matou. Eu olhei, eu: "Eita, Perfeito. meu Deus, matei quem?". Então, É, matou. Pera aí, né? espera Matou aí ninguém, não. também, vamos com calma. Show. Tudo certo por aqui, galera. Alguma dúvida? Massa ver a contribuição, muito obrigada aí. Podem Massa, mandar massa. sempre. Passando aqui então. E aí, posso seguir aqui, Victor, com essa? Posso continuar? Pode, pode. A gente vem agora para a aplicação do princípio do contraditório na prática, que é um negócio que eu gosto. Todo negócio que eu gosto é caso concreto, é prática. Vocês já perceberam que eu trago muito, assim, o âmbito teórico para a prática, justamente para que clareie, assim, a cabeça de vocês em relação a isso. Então, a gente na prática, a gente aplica o princípio do contraditório aonde? Na citação e na intimação, que a gente vai aprender a diferença melhor dessas 2 mais para frente, mas que no momento, a citação, né, é o ato que dá ciência ao réu sobre a existência do processo e permite que ele exerça sua defesa. Se a citação não for realizada corretamente, a decisão pode ser anulada por ofensa ao contraditório. Também eu acho que isso não me
para a memória, eu dei esse exemplo agora no GED sobre isso. Imagina que aqui, num caso concreto, você está aqui no processo tramitando, vamos trazer aqui uma execução fiscal. Aí a Fazenda Pública chega lá e fala assim: "Ei, amigo, tá devendo aqui, ó, R$ 500.000". Aí o juiz fala assim: "Tô vendo, tá devendo mesmo aqui, ó, R$ 500.000. Pode botar pra cobrar". Sem chance de defender, sem nada, sem nem contar para o réu que ele tá sendo executado, ele nem sabe. Aí quando chega lá na frente, não tem nenhuma manifestação do réu, aí digamos que passa para outro juízo, que acontece às vezes, né. Aí chega o outro juiz e fala: "Oxi, já foi isso que o réu não foi nem citado", ou seja, o princípio contraditório foi ferido, certo? Hum. Nesse caso aí não tá tendo nem processo, porque ele não foi nem citado, ele não foi nem comunicado. Ninguém chegou pra ele e falou assim: "Amigo, você tá sendo processado, você tá sendo executado, tem uma execução fiscal correndo aí contra você, R$ 500.000". Não tem, ninguém chegou pra ele pra dizer isso pra ele tá lá invicto. Se duvidar ele tá lá, ó, nas Bahamas, entendeu, curtindo de boa, ninguém com esse dinheiro aí, com esses 500.000 aí que ele deveria ter pago. Hã. Certo? Então, nesse caso concreto, a gente tem que a citação, que é a comunicação inicial ali do processo, e aí, bem como as intimações ao longo do processo, são as comunicações processuais, se elas não forem respeitadas, ambas, podem sim vir a anular o processo, porque feriu claramente o princípio do contraditório. Você está impedindo, se eu não estou nem sabendo que aquilo ali está acontecendo contra mim, como é que eu vou ter a chance de me defender? Certo? É por isso que fere o princípio do contraditório diretamente. E aí, logo em seguida, a gente tem também a produção de provas, que no processo civil, as partes têm direito de apresentar provas de impugnar aquelas apresentadas pela parte adversária. Essa parte da produção de provas, inclusive, já puxa mais a questão da ampla defesa, né, porque a ampla defesa é um Uhum. princípio que garante que a gente tenha todos os meios necessários para nos defendermos dentro de um processo. Só que aí, imagina que nesse sentido, o autor, nesse caso, né, o autor, esse caso concreto que eu dei, o autor produziu uma prova que eu acho assim: "Meu amigo, ele tirou essa prova não sei da onde, não vou nem dizer aqui de onde é que ele tirou essa prova, porque isso aqui tá totalmente errado, tá, assim, não condiz em nada com a realidade". Eu sou o réu e eu tô dizendo isso, só que aí eu não tive a oportunidade no processo, não fui intimada a me manifestar, por exemplo, no processo, e eu não fui não tive a oportunidade de me manifestar sobre aquela prova. Logo, aquilo ali já é um vício, entende? Então aí por isso que também, nesse caso da produção de provas, pode ser ferido o princípio do contraditório se as partes não forem intimadas a se impugnar, né, no caso impugnar que é a Uhum. contradizer ou só apenas se manifestar acerca das provas produzidas pela parte adversária. E também a gente tem o direito à contradita, essa palavrinha é nova. Quando o testemunho é apresentado por uma das partes, a parte contrária pode questionar sua imparcialidade ou a veracidade do seu depoimento. Pronto, agora explicou melhor. Que é o quê? Ou se nesse caso aqui, vamos dizer que a fazenda chega sei lá, traz o gerente do banco que eu tô devendo R$ 500.000. Aí eu digo assim: "Oxi, essa pessoa, eu nunca vi essa pessoa na minha vida". Gerente do banco? Como assim Hum. gerente do banco? Eu te vi ali no espetinho da esquina vendendo esses dias. Que gerente do banco o quê, menino? Sai daí. Ou seja, eu tô questionando a veracidade, ou imparcialidade, no caso, né, a veracidade daquela testemunha, ou pode ser uma testemunha que claramente é parcial e eu posso questionar também, mas se não me é dado o direito de questionar ou de impugnar, no caso, eh, por aquela testemunha, está sendo também ferido o princípio do contraditório. Certo? Alguma dúvida até aqui? Renata, Tivita, eu preciso sair, pode ir, meu querido, vá com Deus, agradeço Ô, infinitamente, dedicação, Deus abençoe você também, vai. obrigado por ter vindo, viu? Tchau, Deus gato. abençoe, Vou abençoe o final de postar o vídeo, semana. fique à vontade. Certo, pessoal? Alguma dúvida a partir daqui? Vitor, quer acrescentar alguma coisa? Tudo certo também? Não, tá tudo certo. Show. Qualquer dúvida, mandem aqui, por favor. Gente, se tiver qualquer dúvida, podem mandar, viu? Abram aí o áudio. Desculpa pela tosse, viu? Que eu tô só. Eu também, eu estava falando pra eles que eu tô só a morte aqui, tossindo, É, só rouca. pois pegamos chuva, né? Lascou. Pega muita Gente, chuva, Ave Maria. Fortaleza, Ave Maria, só faltava a arca, viu? No Pelo amor de Ceará, né, Deus. todo. É, todo, Ceará todo. Gente, então é o seguinte: quando o princípio do contraditório não é executado, ou quando ele é executado, a gente pode.
trazer aqui, né, algumas exceções. Nesse caso aqui, existe a possibilidade do juiz decidir de ofício, como a gente estava conversando, né? Mas ele vai observar as manifestações das partes. O que acontece, por exemplo, na tutela de urgência, que é como nós comentamos aqui. O juiz pode conceder medidas cautelares se houver a parte contrária quando há risco iminente de dano irreparável. O que é que acontece nesse caso? Quando a gente falou dos medicamentos, ele vai ouvir uma das partes. Só que ele visualiza que o direito ele é tão urgente que ele vai decidir. E aí, posteriormente, a outra parte ela pode, claro, se manifestar. Não quer dizer aqui que por ele tomar uma medida mais rápida para trazer uma eficácia ao processo, que a outra parte não vai ser ouvida. No momento ali inicial, para garantir, porque você vê, uma pessoa que pede um medicamento, que está já em um estado mais terminal, por exemplo, precisa desse medicamento, ela não vai ficar esperando que a parte contrária se manifeste, que ela entre com recurso, que porque imagina, a pessoa está em estado terminal, ela precisa daquele remédio. Então, o direito, além de ser real, ele está ameaçado, porque é um direito, como a saúde, por exemplo, a vida, é essencial. Então, se o juiz ele fica esperando manifestação da parte contrária, recurso, para garantir aquele direito, ele pode ser violado. Então, a tutela de urgência é quando você visualiza uma proteção necessária e urgente. Então, nesse caso, o juiz ele pode decidir de uma maneira mais rápida para garantir o direito, tá certo? E aí o contraditório, posteriormente, a outra parte pode se manifestar, não tem problema. Tutela de evidência é quando o direito ele é óbvio, ele é claro, ele é real. Quando a gente vai para um caso concreto, o que acontece? Por exemplo, um processo ali de dívida, né? Vamos supor, uma pessoa está devendo, aí a outra pediu ali, entrou com um processo para uma recuperação ali do seu pagamento. Aí o que acontece? Se você tem um cheque, você pode ali ter uma prova para garantir o teu direito. Você não precisa pagar aquela dívida se você tem um cheque comprovando que você já pagou, ou um comprovante de pagamento, enfim. Quando for uma evidência dessa, o teu direito é claro, você tem um comprovante de pagamento, quando há provas extremamente robustas e não há necessidade de maiores debates, o juiz pode antecipar os efeitos da decisão sem aguardar a manifestação da outra parte. Sem aguardar. Não quer dizer que a outra parte vai entrar com pedido de recurso, enfim, ela vai se manifestar. Porque, senão, o artigo 10º vai ser violado. Mas aqui, quando o direito é claro, é óbvio, quando você tem uma comprovação, uma prova robusta, então o juiz pode antecipar os efeitos, mas não quer dizer que a outra parte não vai se manifestar posteriormente, tá certo? Porque senão o artigo 10º vai ser violado. É como o Robert, de maneira excelente, perguntou. Tem o final do artigo, que é de maneira oficiosa, de ofício, mas tem o início dele que garante que as partes se manifestem e sejam ouvidas. Então aqui a gente está dizendo, ele vai antecipar os efeitos, ele vai garantir aquele direito, mas não significa que ali não cabe mais recurso. Significa só que o juiz está antecipando os efeitos porque o direito é grave, é óbvio, é claro. E os processos coletivos, diferente da tutela de urgência e da tutela de evidência, são processos quando você não consegue compreender a quantidade de pessoas, é uma quantidade indeterminada. Quando, por exemplo, você pede um processo de proteção ambiental. Você tem uma coletividade, por isso que é coletivo, uma coletividade que o direito dessas pessoas estão sendo ameaçadas. Então, em algumas ações coletivas, o contraditório pode ser flexibilizado para garantir a proteção de direitos difusos. Esses direitos difusos são justamente esses direitos coletivos, quando a gente não consegue medir a quantidade de pessoas que vão ser afetadas. Então, aqui, existe essa exceção ao princípio do contraditório porque o juiz, de maneira mais oficiosa, mais rápida, ali de ofício, mas, claro, vai também poder analisar as argumentações das partes, toma logo uma decisão, porque você tem aqui uma condição de que esse direito difuso, como a gente pode chamar, que é um direito que afeta a coletividade, quando afetado, imagina uma violação a várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o juiz ele vai analisar de uma maneira mais rápida, mais célere, de maneira oficiosa, mas vai observar a manifestação das partes. Então, tutela de urgência, urgente, um direito grave ali que está sendo violado. Então, o juiz ele precisa, de maneira mais oficiosa, observar esse direito. Claro, depois vai ouvir a manifestação das partes. Tutela de evidência, o direito é claro, é óbvio. Lembrem do cheque, de um comprovante robusto, de algo que pode comprovar já para que o juiz antecipe os efeitos daquele processo.
e processos coletivos quando atinge uma grande quantidade de pessoas em que a gente não pode determinar esses efeitos, é indeterminado. Um processo para proteção ambiental. Por exemplo, você pega ali um processo, e aí a Natália acho que vai lembrar muito bem, o processo ali do viaduto que teve ali, né, aqui no Cocó. Você É. pega ali, pode ser um processo ambiental e que afeta não só o bairro, não afeta só a cidade, mas afeta uma coletividade. Você tem ali uma floresta, você tem fauna e flora. Então, é uma coletividade. É um processo em que o juiz ele vai dar uma analisada ali de uma maneira, claro, vai observar as argumentações das partes, mas é uma decisão grave, coletiva. Então, atinge de maneira indeterminada quantidade de pessoas. Você não tem a fixação, atinge 100 pessoas, 200, não. Atinge, além de nós, né, vai atingir outras pessoas que precisam da manutenção daquele meio ambiente. Então, é uma decisão mais coletiva, grave, indeterminada em termos de quantidade de pessoas. Então, urgência, direito urgente, evidência, claro, provas robustas e processos coletivos que atingem uma maior quantidade de pessoas. Então, o juiz vai lá de ofício, observando, claro, a manifestação das partes, mas ele vai primeiramente de ofício para decidir em relação àquele direito. Nath, fale aí. Agora tu acabou de lacrar, viu? Porque o Robert Muto falou assim: É. Vitor agora acabou de enterrar minha dúvida. Enterrou a dúvida e lascou. Se Enterrou, agora enterrou não a tem mais, dúvida, agora não tem mais dúvida. nem desenterra mais. Coisa boa. Pois tudo certo por aqui, pessoal. Tranquilo? Ai, a voz acabando já. Socorro. Sim, show. Mais três tosses e a gente se enterra Ah, também, viu, Robert? é quase uma orquestra sinfônica. Eu e o Vitor, um falou aí o outro. É Ok, mas lasqueira, vamos viu? lá. E agora a gente vem para as consequências, no caso, também na prática, da violação ao direito do contraditório, que são as nulidades processuais, os Exato. recursos por cerceamento da defesa e a violação dos direitos fundamentais, e eu diria que é a mais importante de todas essas. Começando pela nulidade. A gente tem que uma decisão tomada sem respeitar o contraditório pode ser declarada nula. Se uma parte não for devidamente citada ou não puder se manifestar, o processo pode ser anulado desde o momento da falha, ou seja, quando, como a gente também mencionou anteriormente, se aqui no meio do processo foi identificada uma nulidade, que a gente vai também estudar um pouco mais à frente, foi identificado uma nulidade processual que fere gravemente o princípio do contraditório, que foi o caso que a gente colocou também. Se não for devidamente citado, ou não pudesse manifestar, ou passou por cima de qualquer pugnação que ela podia Uhum. ocorrer, nesse caso, houve a violação do contraditório, houve a nulidade processual. Detalhe, eles não são sinônimos, tá? Não é porque, tipo assim, não é porque toda nulidade processual decorre de uma violação ao contraditório também, tá? Vale colocar esse adendo aqui. Mas, quando ocorre violação do contraditório dentro do processo e é identificado, entende-se por nulidade processual também. Em seguida, a gente vem para o recurso por cerceamento da defesa, que diz que a parte prejudicada pode recorrer, alegando que não teve a oportunidade adequada para se manifestar ou apresentar provas. O Tribunal Superior pode reformar a decisão ou determinar o refazimento do processo. E eu já vi isso acontecendo na prática. Tipo assim, para quem não sabe, eu trabalho no âmbito administrativo. E isso acontece bastante, na realidade, de você identificar situações nas quais a parte, assim, a defesa não teve a oportunidade de se manifestar. Não teve. Passou batido. O processo, assim, ó, tramitando há 1 zilhão de anos e aí passou batido a oportunidade da defesa se manifestar. E aí inclusive, já fiz um recurso administrativo dizendo assim, ó, amigo, olha aqui, você não, você passou por cima aqui da manifestação, assim, da oportunidade de manifestação, né, do réu, certo? Então, isso é uma coisa que eu vejo ocorrendo mais no âmbito administrativo do que no judicial, mas também pode ocorrer e ocorre, e quando acontece tudo isso, é uma violação também ao princípio do contraditório, certo? E além disso, como eu disse, para mim, o mais é, sério, não é nem importante, eu vou dizer que para mim eu acho mais sério é a violação de direitos fundamentais. Que a violação do contraditório pode ser contestada no Supremo Tribunal Federal, pois fere garantias constitucionais.
em casos extremos, pode ser acionada a Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso envolva violação grave aos princípios do devido processo legal. Aí também já estão falando assim de uma coisa assim, uau, né? Assim, muito, É. muito além. Observância ao contraditório, meu Deus. A observância ao contraditório não é apenas uma formalidade, mas um requisito essencial para garantir a justiça no processo civil. E eu diria que em todos os processos e procedimentos também, porque, novamente, sem ele não há processo. Sem ele, assim, é uma cadeia de acontecimentos. Sem o direito contraditório, fere o direito do processo legal, que fere os direitos fundamentais, que fere a Constituição e que fere tudo. Então, por isso que ele também é uma coisa, é um princípio muito importante dentro dos demais princípios, mas assim, todos são muito importantes, né? Mas esse é determinante, eu diria. Essa é a Exatamente. palavra que eu usar, é determinante para o bom andamento do processo. Alguma dúvida em relação a isso? Eu falei rapidinho até, mas alguma dúvida em relação a isso aqui anula todo o processo. Exatamente. Sem o direito ao contraditório, ampla defesa do processo legal, é uma nulidade processual, gente. E É uma aí, grande violação, né? É uma uma grande grande violação. violação a tudo É, isso que a gente falou, tanto ao é, cessamento da defesa, quanto aos direitos fundamentais e quanto às nulidades também. Então, é uma grande violação a exatamente. tudo isso. Alguma Exatamente. dúvida? Tudo certo por aqui? Quer acrescentar alguma coisa, Vitor? Tranquilo? Não, assim, realmente não essa parte da violação dos direitos fundamentais pode ir em cima, viu, porque realmente, assim, processo É. que não tem garantia é o contraditório. Trazendo aqui um pouco mais também para a redação, a gente está falando, mas trazendo aqui um pouco mais para o Hum, âmbito da redação também, vocês podem utilizar isso aqui a rodo dentro, é, dentro da redação. A gente não sabe como é que vai ser, assim, como é que vão ser os textos motivadores, ou qual vai ser a proposta em si, né? A gente sabe que esse é o tema, mas a é, proposta pode ser diferente disso. Então, vocês vão ter que pegar o caso concreto que eles vão lançar na proposta, se lançarem um caso concreto, né? E aplicar, eu colocaria, ó, voltando aqui, só dando uma voltinha. Faria de fato uma introdução sobre uhum, o direito do contraditório e puxem também bastante o devido processo legal, que vocês vão precisar. com certeza. Aplicaria, não necessariamente aplicaria o artigo 9º e o artigo 10º. Assim, eles são Uhum. importantes de saber, mas acho que na hora vocês não vão nem lembrar. E, por favor, não colhem. Vale lembrar, eu tô aqui deixando bem claro. Não colhem, É, pelo pessoal, por amor de favor. Jesus. Eu não aprovo isso, eu não recomendo. Por favor, não colhem. Eu não, porque senão chega na hora, a Natália disse que era para usar o artigo, aí eu trouxe o papel escrito o artigo. Não, eu não tô dizendo isso, tá? Pelo amor de Jesus. Mas aí, como eu disse, eu colocaria, as aplicações práticas também, acho muito, muito, muito importante utilizar, assim, depender do caso concreto, inclusive vocês podem, utilizar isso aqui, digamos que seja uma violação à produção de provas. Aí vocês podem utilizar uma violação à citação e intimação, pode utilizar também. Então dá para brincar bastante aí no meio. Isso aqui acho que a gente colocou mais para a Hum, título de informação, também não sei se eles vão trazer isso, imagino que não, porque isso aqui a gente só estuda em processo civil 1, né, Vitor? é, Então, mas é importante exatamente. vocês saberem que há uma exceção ao princípio do É. contraditório, então isso, se for esse o caso, vocês podem utilizar. Ei, Nath, foi até o artigo 9º, né, que trouxe as exceções, eu falei assim, a gente não vai falar todos, mas eu disse que a gente ia citar pelo menos, Isso, porque são tem exatamente, algumas aí. exatamente. E aí também, a depender do caso, mas eu imagino que alguma dessas três consequências aqui vocês vão acabar utilizando, porque é, novamente, né? Ou a nulidade processual, ou um cessamento de defesa, ou a violação dos direitos fundamentais. É, Esse aqui, assim, é tiro e queda. Pode usar. Esse aqui pode botar. é. Que não vai errar, não. Isso aqui é certeza que vai dar certo. Essa terceira é a base de tudo. Isso, Se for violado, lascou. exatamente. E aí, com isso, acho que terminamos. É... Tchau, gravação. Dá um tchau pra gravação.